segundo ano do meu coração, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Se preservando aí nessa quarentena? Como é que você tá? Já está angustiado de ficar preso dentro de casa? Eu também. Por isso esses momentos aqui são os momentos que eu posso extravasar, que eu posso lembrar um pouquinho como era bom estar dentro da sala de aula ali, compartilhando esses momentos junto com vocês. Mas, se essa é a nossa realidade, vamos fazer o nosso possível, o nosso melhor sempre, não é? Porque é o que eu sempre digo, quando a vida te dá limão, a melhor coisa a fazer é uma limonada com ele. Então, meu querido, vamos aprender a mexer com coisas novas, vamos aproveitar esse momento de quarentena para que seja um momento de crescimento também para todos nós, beleza? E agora nós vamos continuar aquela nossa reflexão gostosa sobre as questões de ética. Na última aula, nós falamos sobre a ética no período antigo, vimos algumas coisas ali, e falamos também sobre a ética no período medieval, está lembrado? Dentro do período medieval, a construção de certo e errado, ela estava muito ligada à revelação de Deus, não é isso? Você lembra disso? Deus dizendo o que é certo e o que é errado. Agora, nós vamos chegar no período moderno. E a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é apresentar o contexto histórico. Então, o que acontece? Dentro desse período moderno, você deve se lembrar que o homem moderno, a primeira coisa que ele tinha era pavor da Idade Média. Pavor. Então, um ponto importante é o rompimento com o teocentrismo. Aquela noção de que Deus estava no centro de todas as coisas, isso aí para o homem moderno, ele deixa de lado. E então agora como é que nós vamos construir tudo? Bom, você se lembra? Dentro do período moderno, nós temos um resgate do humanismo. Ou seja, o ser humano agora está no centro de todas as coisas. E se o ser humano está no centro, as decisões de ética, as reflexões sobre ética, elas vão levar em conta o quê? Essa autonomia humana, ou seja, a capacidade de se autogovernar. Autonomia é isso, né? Essa capacidade de fazer as próprias regras. E como é que a gente vai fazer isso? Qual é a expressão máxima da autonomia humana para o homem moderno, para esse homem do período iluminista? A racionalidade, não é? A racionalidade, a razão tão celebrada aí pelos filósofos iluministas. Esse é o grande instrumento que vai servir para construir a noção de certo e errado dentro desse período moderno. E o principal nome que eu quero destacar, que importa para nós nesse momento, aquele que vai cristalizar todas essas ideias e todas essas propostas do período moderno, é esse camarada aqui, ó, Immanuel Kant, um alemão. Ele viveu aí entre 1724 e 1804. Você repara aqui que ele vai morrer já dentro daquilo que nós convencionamos chamar de período contemporâneo. Então já fora do período, daquilo que é normalmente chamado pelos historiadores de período moderno. Porque o período moderno, você deve se lembrar, acaba de maneira assim, na periodização tradicional, acaba em 1789 com o início da Revolução Francesa. Mas então você percebe que o Kant, ele vai juntar todas aquelas ideias que foram surgindo ali e ele cristaliza isso na sua proposta de ética. Quais são as duas principais obras que o Kant onde ele vai construir essa noção? A primeira, Crítica da Razão Pura. E a segunda, Fundamento da Metafísica dos Costumes. Metafísica, lembrando, que é aquilo que transcende a questão física. Então ele coloca, olha só, o fundamento da metafísica, ou seja, daquilo que faz com que as coisas existam. Os costumes existem. Por quê? Por que fazemos o que fazemos? É mais ou menos isso aqui o título do livro, certo? Então olha só, a razão para o Kant é a grande legisladora. A razão é ela que vai estar construindo toda a noção de certo e errado. Toda a noção. E é interessante porque ele coloca assim, olha, como todos nós, seres humanos, somos dotados de razão, e a razão é exatamente o mesmo instrumento para todos, então todos nós temos a plena capacidade de sabermos o que é certo e o que é errado. Entende? Porque é o mesmo instrumento, funciona da mesma forma, ele sempre vai
construir a mesma noção de certo e de errado. Será, professor? Ele dá até uma dica para nós. Ele fala assim, olha, nós devemos buscar, através da razão, os universais. Os universais. Como assim, professor, buscar universais? Olha só, vou te dar um exemplo. O Kant melhor vai dar o exemplo, não sou eu. Só vou pegar o exemplo do Kant e adaptar à nossa realidade. Imagina assim, você está fazendo uma prova. E aí, você tem dificuldade com uma questão. Você não sabe agora aquela questão. Professor, o que farei? Será que eu colo? Será que eu não colo? Colar é certo? Colar é errado? Você já se pegou fazendo essas reflexões no meio de uma prova? Não! Tomara que você faça a reflexão, porque senão você parte direto para o ato, né? Mas enfim, vamos lá. Diante dessa situação, você tem dois caminhos. Ou você cola, ou você não cola. Não é isso? E aí, colar é certo ou colar é errado? O Kant diz assim, faz o seguinte, pega a sua ação e tenta transformar ela em uma ação universal. Aquilo que você quer fazer, se todo mundo fizer, o mundo vai ser um lugar melhor? A sociedade vai ser melhor? Então, se a resposta para essa questão é sim, você deve fazer, porque isso é correto. Então, vamos pegar o nosso exemplo. Se você colar, o mundo vai ser um lugar melhor. Se todos puderem colar, vai ser bom para a sociedade. Imagine que você está fazendo um concurso, você se dedicou, você estudou, e agora está liberado cola para todo mundo. Será que isso vai ajudar a construir uma sociedade mais justa? Diz aí para mim. Se a resposta é sim, então você pode colar. Agora, se a resposta é não, se você vai se sentir prejudicado ao observar que um outro concorrente está colando, então, meu querido, a resposta é não. Você não deve colar por conta disso. Isso é um universal. Professor, eu quero enfiar o dedo no olho do meu amigo, eu posso? Não! Se todo mundo puder enfiar o dedo no olho um do outro, o mundo vai ser um lugar melhor? Não? Então você não pode enfiar o dedo no olho do seu colega. Você percebeu? É simples. Através da razão, o Kant nos diz que nós conseguimos construir a noção de certo e de errado. A razão, ela coloca em nós a concepção de dever, do que nós devemos ou não fazer. E aqui eu entro num outro ponto. Dever e liberdade. Porque quando eu falo de dever, para o Kant, essa noção de dever, ela está diretamente associada à noção de liberdade. Como assim, professor? Olha só, o que é o dever para o Kant? O dever é quando a sua razão, agindo de forma livre, faz uma análise de tudo o que acontece em busca desses universais e percebe o caminho correto a seguir. Então a razão, dentro da sua liberdade, porque ela tem a capacidade de julgamento, a razão coloca em você o senso de dever. Então você sabe o que deve ou não deve fazer. E aí, é por isso que o Kant coloca assim, olha só, um ato para ser moral, para que você faça algo e esse ato seja considerado moral, ele deve seguir 3 pontos. Primeiro, ele tem que ser autônomo, ou seja, você fez porque por sua própria vontade. Segundo, ele tem que ser consciente, racional. E terceiro, ele precisa ser por dever. Por conta disso, nós dizemos, destaca isso aí, destaca isso aí. Por conta disso, nós dizemos que a ética proposta pelo Kant é uma ética deontológica, ok? Não importa só o que você faz, importa o porquê você faz. A sua ação ela só é moral quando você faz o que é correto pelo motivo correto, pelo dever, porque você sabe que isso é certo. Ô professor, mas espera aí. Então quer dizer que se eu fizer a coisa certa, mas contrariado, eu não estou agindo de forma moral? Não. Para o Kant, você não está agindo de forma moral. Professor, pera, eu não posso concordar com isso. Eu ia colar na prova. Eu acho que não tem problema nenhum colar na prova, mas eu não colei. Quer dizer que ainda assim eu agi de maneira imoral? Exatamente, você entendeu. Não, mas não pode ser. Vou te explicar. Olha só. Vamos pegar mais um exemplo do Kant, ok? Imagine que você está aí, você chega numa cidade, onde no centro da cidade tem um vendedor de goiabas. Ok? O camarada está ali vendendo a goiaba e você passa por ali,
E você olha aquela goiaba, você sente aquele cheirinho que se propaga no ar, aquele cheirinho maravilhoso de goiaba, e você sente assim a sua boca salivando e você fala, eu quero uma goiaba dessas. Beleza, você vai perguntar o preço da goiaba. O vendedor, quando você pergunta, ele olha para você e nota o seu sotaque. Ele percebe que você não é daquele lugar. E ele fala assim, ele não é daqui. Ele não tem a menor ideia de quanto custa a goiaba. Eu vou falar um preço errado para ele, eu vou cobrar o dobro. Mas aí, esse vendedor, ele para e pensa assim, poxa vida, e se eu cobrar o dobro, esse camarada sair daqui e conversar com outras pessoas e perceber que eu o enganei. Pode ser que ele comece a falar mal de mim, pode ser que as pessoas fiquem sabendo, pode ser que as minhas vendas caiam. E ele fala o preço verdadeiro. E ele vende a goiaba pelo preço verdadeiro. Esse ato foi moral? Não. Sabe por quê? O Kant diz o seguinte, o vendedor, ele fez o que era correto, não por senso de dever. Ele fez o que era correto por medo de se dar mal. Casou que nesse momento, o que era correto era aquilo que ele precisava fazer para não se dar mal. Mas em uma outra situação, quando ele precisar fazer aquilo que é errado para não se dar mal, ele vai fazer o que é errado. Percebeu? É por isso que esse ato não é moral. Você precisa fazer o que é certo pelo motivo certo. Porque senão, caso contrário, quando você precisar dar um jeitinho, sabe? Você vai dar um jeitinho, porque você vai fazer aquilo para se dar bem. Por isso é importante nós estarmos sempre buscando fazer aquilo que é correto, pelo motivo correto, na visão do nosso querido Kant, ok? Agora, uma última reflexão para nós encerrarmos essa nossa aula. Professor, se todos nós somos dotados de razão, e se é a razão que constrói o senso de dever, se todos nós temos esse senso de dever, por que às vezes fazemos aquilo que é errado? Nós estamos indo contra o nosso dever. Por quê? Te respondo e finalizo essa aula, ok? Olha só, o Kant vai dizer para nós que a nossa vontade, ela não é direcionada só pela nossa razão. A nossa vontade, muitas vezes, ela é contaminada pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, pelos nossos medos. Então tudo isso influencia a nossa vontade. Não é apenas a noção de dever construída pela racionalidade. Você percebeu? Então eu posso permitir que o medo tome conta de mim e eu vou fazer o que é errado. Eu posso permitir que uma paixão, um desejo tome conta de mim e aí eu vou fazer o que é errado. Percebeu? Então se eu ouvir a razão, se eu ouvir o meu senso de dever, eu sempre vou fazer aquilo que é certo. Para encerrar então, nós dizemos que a ética proposta pelo Kant é uma ética formal. Por quê? Porque ele aponta um caminho, uma forma para que você conheça aquilo que é o bem e aquilo que é o bom. Beleza? Galera, encerramos essa nossa aula sobre ética no período moderno, sobre mais especificamente a ética proposta pelo Kant. Um grande beijo no seu coração e até a próxima! Uou!